Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, uma mensagem um pouco séria, mas para alertar algumas pessoas acerca de alguns comportamentos. O tema da mensagem hoje é 3 atitudes que os cristãos às vezes cometem que acabam afastando as pessoas, inclusive os que ainda não se converteram. E são 3 atitudes. A primeira delas é hipocrisia. É certo que nenhum de nós é perfeito e não vai chegar à perfeição nessa terra. Acontece que nós estamos no caminho, no processo, dia após dia, nesse processo de santificação. Inclusive é o que diz o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até ser dia perfeito. E embora nós estejamos nesse processo, isso não nos dá o direito de falar algo e fazer algo totalmente contrário a isso, né? Isso se chama hipocrisia, falar e não fazer, né? Achar que o outro tem que fazer e você mesmo não pratica, né? Isso é totalmente incorreto, era algo que inclusive Jesus sempre ele confrontava, né, os fariseus, os religiosos, né, religiosos que muitas vezes, né, traziam peso, né, sobre o povo, dizendo que eles tinham que fazer, quando na verdade eles eram os primeiros a descumprir todas essa série de regras e de preceitos. Bom, o segundo ponto, a segunda atitude equivocada é o julgamento. Quantos de nós temos fraquezas em determinadas áreas de nossas vidas, cada um numa área diferente? É certo que em algumas dessas áreas nós já superamos, algumas estamos superando, mas isso também não permite que nós possamos simplesmente, por ter fraquezas em áreas diferentes, ou um pecado em uma área diferente, que a gente possa simplesmente apontar o dedo, falar mal e julgar da pessoa que tem uma conduta diversa, ou porque ela não está se esforçando ao máximo, ou porque ela não está se esforçando para avançar nessa área. O que nós podemos fazer é orar por elas, em vez de julgar e falar mal, né? Nós não temos esse direito. Inclusive, é o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 11 a 12. Tiago 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nenhum de nós chegou à perfeição, nenhum de nós tem esse direito, apenas Deus. E que nós possamos, então, ter mais misericórdia, ter mais paciência e orar por essas pessoas, porque nem todo mundo tem a mesma persistência, a mesma força de vontade, a mesma determinação de ser transformado assim como você. Cada um tem o seu tempo, mas que possamos sempre orar por elas. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. É uma das formas de demonstrar o amor de Deus a partir das nossas vidas. Bom, a única coisa que nós podemos fazer, ao invés de julgar, é quando Deus nos dá uma direção para que nós possamos exortar ou instruir aquela pessoa, mas só quando Deus nos dá uma direção. E também nós só podemos fazer isso quando a palavra naquela área da nossa vida já foi transformada, quando a palavra já faz parte da nossa alma e do nosso espírito, né? Aí então nós podemos sim ensinar e ter autoridade para que aquela palavra não seja uma palavra vazia, mas uma palavra que transforma, que tem realmente poder, que primeiro passou a ser vida em nós, para depois ser vida na vida das outras pessoas. E a última atitude é a religiosidade. É o que acontece, que muitos homens criam muitas regras dentro das igrejas que sequer estão na Bíblia e que não faz sentido algum para nos aproximar de Deus. Pelo contrário, esse excesso de regras acaba afastando as pessoas da igreja, afastando as pessoas de Deus, criando conflito e trazendo um enorme peso sobre a vida das pessoas que estão na igreja e das que entram. Então muitas entram e acabam saindo. E eu quero compartilhar aqui com você, nesse mesmo sentido, o texto de Colossenses 2, de 20 a 23.
Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então veja que todas essas regras, que não pode fazer determinada coisa com o corpo, que não pode comer determinada coisa, que tal dia não pode fazer tal coisa, tudo isso não se presta para que nós possamos resistir ao pecado, resistir ao diabo, né? E andar em santidade. O que nos faz andar em santidade e ter mais da presença de Deus em nossas vidas é o quanto nós nos entregamos para Ele, é o quanto nós entregamos as nossas fraquezas diante do altar de Deus, diante do trono, e o quanto nós confiamos nele para moldar o nosso caráter, o quanto mais nós buscamos o conhecimento da palavra, né? Buscar estar em comunhão com os irmãos, orar. Isso sim, todas essas coisas nos aproximam de Deus e tiram um peso da nossa vida. Essas coisas apenas colocam peso e não resolvem o pecado, né? Portanto, temos que praticar aquilo que está escrito na Bíblia e as direções específicas que Deus dá para nós. Então, se você praticava alguma dessas 3 condutas, né, seja a hipocrisia, seja o julgamento, ou seja a religiosidade, muitos de nós, às vezes, sem perceber, né, estamos praticando essas coisas. Então, possamos vigiar e orar e ter o cuidado com essas condutas, porque elas só trazem peso para a nossa vida, afastam as pessoas e as pessoas criam uma visão deturpada sobre quem é o cristão, sobre o cristianismo, sobre a igreja, porque isso não faz parte do que Jesus veio a essa terra para ensinar e do que ele pregou. Né? E que possamos então hoje decidir nos libertar de todas essas coisas que trazem peso para a nossa vida, para que possamos realmente ser livres, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus te abençoe.